posicionar aqui. Graças e paz. Tá meio escuro. Graças e paz. Tá meio escuro aqui. Quero trazer uma palavra aqui. Uma poderosa palavra de Deus, né? E eu não sei assim se vai ficar muito bom, mas eu quero trazer uma palavra que se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. E diz assim a poderosa palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias, né? Diz a palavra de Deus, de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, né, a serpente: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, preste atenção nessa parte, né? Louvado seja o nome de Jesus. E diz aqui a palavra de Deus no versículo de número 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável, né, para dar entendimento. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, né, de ambos, quer dizer, dos dois. E foram abertos os olhos dos dois e conheceram que estavam nus. E cozeram para si, diz a palavra de Deus, folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E diz aqui a palavra do Senhor, que o Senhor chamou, quer dizer, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela mesmo me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta, quer dizer, mais que todos os animais, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da sua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa se ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e a tua conceição com dor terá filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele se dominará. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra poderosa do Senhor para o nosso coração, de encontro ao nosso coração. Essa palavra é maravilhosa. Eu quero trazer para vocês que a palavra de Deus, como eu sempre digo, que é um refrigério, né, para o nosso coração, para a nossa vida, né, enquanto nós estivermos aqui de passagem, claro, porque nós somos igreja peregrinas e devemos orar a Deus, né, por todos os dias e todas as horas, para que o Senhor venha nos esclarecer, venha nos livrar do pecado, né, porque nós somos falhos, erramos, pecamos todos os dias, erramos todos os dias, mas Deus, na sua misericórdia, né, Ele nos traz um arrependimento no nosso coração, né? Louvado seja o nome de Jesus. E aí, então aqui nessa leitura, né, eu vou estar trazendo para vocês o que Deus, né, tem colocado no meu coração para explicação, amém? E para refrigério do nosso coração. Fechar nossos olhos nesse momento, Pai querido, amado e soberano Deus, dou graças, Senhor, pela Tua poderosa palavra em meu coração, que essa palavra, Pai querido, ela venha entrar em nossos corações, Pai, que ela venha ser um refrigério realmente, venha nos esclarecer a mente e venha nos abrir os olhos para o Teu caminho e para a Tua verdade, Pai, que nós venhamos ser salvos pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, nós venhamos ser libertos, né? Porque só o Senhor é Deus e a Ti foi dado todo o poder, tanto na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, então nós vemos aqui na palavra poderosa de Deus, né? Não quero estender muito, não quero ser muito longo, né? Vou falar o que Deus fala no meu coração para que Deus também venha esclarecer um entendimento em nossa mente, na minha, né? E também de quem estiver ouvindo essa mensagem, que eu não sei como, louvado seja Deus, está a sua vida nesse momento, que problema que está passando, né? Ou se precisa realmente dessa palavra no seu coração, porque essa palavra ela venha lavar nosso coração, né? O que eu estou fazendo aqui já aqui é de tarde, mas que possa ser nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, louvado seja Deus, porque Deus, Ele fala para nós em multiforme graça, né? Conforme o seu desejo em nossos corações, louvado seja Deus. Então o que nós observamos aqui na palavra poderosa do Senhor, né? Que a serpente era mais astuta, né? De todas as alimárias que Deus havia feito, louvado seja o nome do Senhor, né? E então ele tinha essa astúcia desse animal, louvado seja Deus, tornava ela um animal especial, né, a ponto de chamar a atenção de Eva. Eva, louvado seja Deus, né, que ainda não era Eva ainda, né, porque só depois que ela recebeu por nome Eva, né, porque ela aqui era varoa, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, a serpente, esse animal, ela chamava a atenção da varoa. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Porque diz aqui que, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias. Então ela fazia alguma coisa, ou agia de alguma forma. Era um animal bonito, chamativo e chamava atenção. E os olhos, né, de Eva ficavam fixos, né? Ficava fixo nesse animal. Esse animal, de alguma forma, ela chamava atenção da varoa, a ponto dela ficar praticamente, né, vamos dizer assim, fixa nesse animal, né? Porque era um animal bonito ou chamativo, alguma coisa tinha que atraía a atenção dela para esse animal, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece?
A serpente, né, ao reparar que a atenção de Eva estava voltada para aquele animal, então ele, de alguma forma, Satanás usou aquele animal para que pudesse se aproximar da varoa e entrar em comentário com ela de alguma coisa, de alguma forma, tentando com isso corromper, louvado seja o nome de Jesus, tentando corromper, né, o coração de Eva através dessa atração que ela sentia por isso, que ela tinha por esse animal, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós seguindo aqui na palavra de Deus, a serpente foi usada então por Satanás de alguma forma, louvado seja o nome do Senhor, e ela, se aproximando da mulher, né, entrou num comentário, louvado seja Deus, com a Eva, com a varoa, né, e disse para ela: é assim, né? É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, né? E ela começou então uma conversa com aquele animal que era atrativo, né? Entrou numa conversa com a serpente, né? Com Satanás, não é isso? Então ela chegou ali, ela entrou naquela conversa. Então a serpente disse para ela, começou a fazer insinuações. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, né? E ela respondeu, quer dizer, deu início a uma conversação, né? Coisa perigosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E disse ali, né? Do fruto da árvore que está do jardim, né? No fruto da árvore que está no jardim, no meio do jardim, disse Deus: não comeremos, não comereis dele, nem tocarei, para que não morra, né? Nós observamos na palavra do Senhor que, ao dar atenção à serpente, a Satanás, houve uma corrupção do gênero, né? A sua mente já acrescentou algo na palavra que Deus tinha falado, já acrescentou algo na palavra de Deus, né? Porque Deus falou ali com aquela que ele disse para ela que da árvore do jardim, né? Do fruto da árvore que está no jardim comeremos, mas do fruto que está na árvore no meio do jardim, né? Disse Deus: não comereis. Então ela acrescentou: e nem tocareis, para que não morra, né? Então ali já havia um acréscimo de palavra. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, né? É o que hoje, muitas das vezes, a gente ouve as pessoas fazendo, ouvirmos alguma coisa, a pessoa fazendo errado, você vai corrigir, a pessoa fala assim: ah, mas isso não tem nada a ver, né? A mesma coisa, a serpente disse: certamente não morrerás, né? As pessoas estão fumando um cigarro, fazendo alguma coisa errônea diante dos olhos de Deus, você corrige, a pessoa fala assim: ah, mas isso não tem nada a ver, quer dizer, isso não faz mal nenhum, né? Então, você aqui, a resposta que a serpente deu para Eva foi a mesma coisa, né? Isso, quando ela disse: certamente não morrerás, né? Porque sabe que no dia em que deles comer se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, né? Sabendo o bem e o mal. Então fez essa insinuação, e a partir desse momento, dessa palavra que a serpente corrompeu ali o coração de Eva, aí diz no versículo 6, e vendo a mulher, quer dizer, ela já tinha, nós podemos observar aqui nessa passagem, né, no versículo de número 6, que ela já tinha tirado os olhos, né, louvado seja o nome do Senhor, né, já tinha tirado ali os olhos da direção, o foco dela já não era mais o Senhor nosso Deus. Ela já estava focando para o fruto da árvore, né? A partir do momento que Satanás colocou no coração dela que, né, certamente não morrerás, né, porque ficarás ciente do bem e do mal, sabendo do bem e do mal.
Então, a partir desse momento, diz a palavra de Deus aqui no versículo 6, que vendo a mulher, né, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, né, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a partir do momento, louvado seja Deus, nós observamos na palavra poderosa do Senhor que a partir do momento que ela recebeu aquela insinuação da serpente que conseguiu entrar no seu coração, né, como uma seta, né, os olhos dela já não estavam mais fitos, né, no Senhor nosso Deus. Ela já estava olhando para a árvore que estava no jardim, que aquela árvore já tinha sido colocada no jardim. Ela já tinha visto aquela árvore, porque agora ela começou a reparar naquela árvore, né? E ver que aquela árvore era boa para dar entendimento, era boa para se comer e para dar entendimento, né? Ela já tinha o foco dela, já tinha perdido a visão do trono, né? Deus já tinha ficado nessa hora para segundo plano. Louvado seja o nome de Jesus, né? E ela estava ali agora olhando para uma coisa material, terrena, temporal, passageira, né? Que era aquela árvore. Olha só como é que são as coisas. Primeiramente, eu vou voltar aqui no início aqui, vou trazer para nós, para os nossos dias atuais, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo, e aquela serpente chamava a atenção e chamava a atenção da varoa. Então, eu vou trazer para nós hoje, né, que quando nós começamos a observar uma pessoa, ou um objeto, ou uma casa, um carro, alguma coisa, né? Nós começamos a olhar muito e a conversar muito com um amigo, com uma amiga, né? E de repente, no nosso coração, começa a observar, fazer uma observação, né, dessa pessoa. Então nós começamos, aquilo começa a chamar nossa atenção, começa a ser um atrativo. E aí não é porque você admira os feitos daquela pessoa, né? Mas é porque a serpente que nos observa, a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Por isso que nós temos que deixar todo o embaraço, não é isso? E lá em Hebreus, no capítulo 12, né? Se não me falta a memória. Então, quando nós começamos a focar muito em coisas terrenas, começamos a focar muito, aquela coisa começa a nos chamar a atenção, né? Começa a nos chamar a atenção. E quando aquela coisa começa a nos chamar a atenção, nós damos atenção especial para aquela coisa que nos chamou a atenção. Assim era a serpente. Quando Satanás viu que Eva, aquela serpente chamava muita atenção, ou quando você vê, trazendo para a nossa vida de novo, que eu estou fugindo aqui, né? Quando nós trazemos para a nossa vida, quando uma pessoa começa a chamar muito a sua atenção, né? Satanás então aproveita daquele momento e começa a fazer insinuações. E o nosso coração começa a achar graça aos olhos da próxima pessoa, da outra pessoa, né? E nós começamos então a simpatizar de tal forma, a ponto até de nos sairmos da graça, porque entra uma flecha, uma seta no coração, para que nós venhamos nos desviar do foco, que é a nossa salvação, e do foco também, que é Jesus Cristo Senhor, né? E a palavra de Deus, aqui nós vemos que Eva então ouviu a voz da serpente quando ela fez aquela história dessa forma que Deus disse, não comereis do fruto do jardim, né? Quer dizer, jogou uma seta, uma insinuação. Então, às vezes tu vai fazer uma coisa e vem no seu coração, será que eu posso fazer isso? Não, eu posso fazer sim, porque isso não faz mal nenhum, né? É a primeira coisa que vem no nosso coração, posso fazer sim, porque isso não faz mal nenhum, eu posso fazer isso sim, né? E, eu sou um servo de Deus, não vai me acontecer nada, não vai me apegar em nada, não vai me atrapalhar em nada, né? Então automaticamente nós nos deixamos nos levar pelo erro, pelo engano de Satanás. E aquela flecha entra no nosso coração, causando dano. Foi o que aconteceu aqui com Eva. Então, ela viu que aquela árvore, nesse momento, ela começou a ver
que aquela árvore era bonita, gostosa para se comer, né? E agradável aos olhos, a árvore boa para estar aqui, ó, entendimento, né? Então, ela não precisava daquilo, eles tinham tudo com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir daquele momento entrou então essa seta e ela desviou os olhos, começou a ver as coisas terrenas, material, assim como nós também muitas das vezes nós perdemos o foco, né? E olhamos para a coisa e começamos a desejar no nosso coração, louvado seja o nome de Jesus, começamos a desejar no nosso coração coisas, né? Louvado seja Deus, que nos faz corromper, né? Os nossos atos. E quando isso acontece, né? Fica até difícil às vezes nós voltarmos ao normal, é só pela misericórdia de Deus, né? E então ali, Deus, diz a palavra de Deus, que ela começou a ver, comeu do fruto, tomou do fruto que não podia tocar, quer dizer, houve ali uma desobediência, né, diante da palavra de Deus, e ela tomou do fruto e comeu e deu para o seu marido, que também comeu junto com ela, né? Diz aqui na palavra de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos, que às vezes começaram a entender o bem e o mal. Quando nós saímos do conselho dos nossos pais, na nossa casa, né? De alguma forma a gente começa a conhecer os defeitos do mundo. Nós tomamos conhecimento das coisas erradas, né? Mas nós não sabemos muitas vezes sair daquelas coisas erradas que nós estamos vendo ou que nós estamos participando. Nossa mãe, nosso pai, né? Que nos fala, meu filho, você não vai nessa direção, você não passa ali que tem um buraco, você não passa lá, você está fora de casa até essa hora, por quê? O que você está fazendo? Né? Mas a sede que a pessoa tem, de atratividade que a pessoa tem pelo mundo, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ele quer conhecer as coisas e começa a conhecer pelas coisas erradas. Muitos começam a conhecer o mundo pelas coisas erradas, porque Satanás diz, não, isso não vai fazer mal para você nenhum, né? Porque você conhecerá a verdade, você vai saber que não é nada disso que teus pais falavam, né? Então vai para o lado da droga, vai para o lado da bebida, vai para o lado de várias outras coisas, né? Para o lado da prostituição, do adultério, porque apesar de todas as pessoas ainda não estão adulterando, porque às vezes é solteiro, né? Mas mesmo assim, com tudo isso, cai num laço errado, né? E acaba então sendo desenfreadamente levado para o lado mal da vida, né? E sofre depois as consequências com isso. Então, a primeira coisa o primeiro ato que houve dessa separação, dessa queda, né, dessa desobediência, foi que Adão se escondeu atrás de uma árvore quando ouviu a voz de Deus. E assim tem muitos crentes, muitos servos do Senhor, muitos pregadores de muita fama, muitos pregadores que estão aí, né, que caíram da graça, estão afastados, desviados, e até não estão desviados, mas estão com vergonha de si próprios, não tem mais força para pregar, mais força para orar, né? Porque eles já caíram nessas fraquezas, nesses fracassos, e não se arrependeram em seus corações. É importante que nós se arrependa, porque Deus tem misericórdia, a misericórdia do Senhor se estende para sempre, né? Então peça perdão. Todos os dias é necessário que peçamos perdão a Deus pelos nossos atos, pelos nossos erros, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui diante da palavra de Deus, né? E então, quando Adão ouviu a voz de Deus pelo jardim, né? No fim da tarde, ao meio da tarde, ele se escondeu. Quando nós estamos passando na rua, né? Ou que tem alguém em estado de desobediência com Deus, e que nos vê se aproximar, muitas das vezes se esconde, atravessa a rua para o outro lado, né? Ou baixa a cabeça, passa pela gente pela cabeça baixa. Não é porque você, mas eu não estou assim, mas eles estão envergonhados, ou às vezes estão sabe que estão em desobediência com a palavra de Deus. E você vai dar uma paz do Senhor, vai apertar a mão, e ele então já sabe disso e vai cortar o caminho, porque ele não vai saber o que dizer para você, né? Porque o coração dele está fechado com o pecado. Mas é importante que nós começamos a olhar para Deus, né? Olhar para Deus, porque Deus saiu ali, destituiu, né, o seu, até minha língua enrolou,
o seu trono de graça, né, e habitou no meio de nós para que nós venhamos vencer esse tipo de obstáculo na nossa vida. E então o que aconteceu? Ali, Eva deu para Adão, ele comeu, estavam os dois em pecado, mas ele fez questão de dizer que a mulher que tu me deste me deu de comer o fruto e eu comi. Quer dizer, ainda entrou num ato de acusação para com Deus. Às vezes as pessoas quando estão em pecado e falam assim, mas Deus não agiu assim na minha vida, Deus deixou um filho meu morrer, ou Deus deixou minha esposa, ou assim, ou eu mesmo pedi a Deus e ele não me atendeu. Quer dizer, então a gente usa diversas desculpas, né, para permanecer no erro. Né? Mas não é bom isso, é bom que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Falar, Senhor, eu não sou digno, mas eu quero a sua misericórdia sobre a minha vida. Todos os dias, porque o discípulo do Senhor falou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perguntou a Deus, né? E Deus, na sua misericórdia, falou assim, não 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes, né? Parece uma coisa assim, me fugiu da memória agora, depois eu vou corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantas vezes as pessoas errar com você num dia, é importante que você perdoe, né? E às vezes nós ficamos doentes em nossa alma e depois aquilo da nossa alma transfere para a nossa carne, para o nosso corpo, porque nós não sabemos perdoar os nossos irmãos, nossos semelhantes, nossos pastores, né? Louvado seja Deus. Então, o que eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, que hoje é dia de salvação, né? Hoje é dia de salvação. Que o Senhor então venha trazer paz, alegria aos nossos corações com a verdade. Que nós venhamos olhar para Jesus e não perder o foco, que é o Senhor, viu? Deus te perdoa, te abençoa, te guarda, né? Eu vou ter que parar por aqui, senão vai ficar uma palavra muito longa. E tudo que é longo a gente pode se tornar estafante, né? Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Mas fica aqui para o seu entendimento que Deus quer que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados e que você retorne ao caminho do Senhor. Jesus te ama, viu? Jesus é suficiente na nossa vida. Se arrependa, volte para Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor, como está escrito em Isaías 55, versículo 6. Eu te amo, Jesus te ama. Graças a Deus, ficamos aí na graça do Senhor vencendo os obstáculos, tá? Nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Se arrependa.